Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar pelas previsões económicas de primavera 2023. O que é que nos dizem essas previsões? Um crescimento moderado neste primeiro trimestre do ano, prevendo-se para o corrente ano um crescimento ligeiramente superior às previsões anteriores de inverno. Como sabemos, as previsões de primavera são as previsões mais exaustivas feitas pela Comissão Europeia, indicam estes crescimentos, enfim, ligeiros do PIB, 1,1 para 2023 e 1,6 para 2024 relativamente à zona euro, portanto, são valores baixos àqueles que estávamos habituados há uns anos a esta parte. Relativamente à inflação, é que continua persistente. A inflação com valores provisionais que indicam 5,8 para este ano e 2,8 para 2024. Um pouco abaixo do que tem acontecido. Sim, portanto, ligeiramente abaixo, mas ainda com muita pressão e com muitas implicações nas outras variáveis, não é? Como nós sabemos, não é? Nos preços e naquilo que nós sentimos na economia. A contração aponta-se só para o 2024. próximo ano? Só para 2024 e depois é aí sucessivamente, não é? Os déficits públicos continuam em termos médios superiores aos 3% recomendados, ligeiramente acima. A tendência será também de baixar em 2024. Relativamente a Portugal, temos, depois daquele pico da inflação o ano passado, em 2022, este ano, segundo as previsões de primavera, devem situar-se os valores em 5,1%, baixando ligeiramente em 2024. É provável também, no caso português, que o crescimento económico abrande neste primeiro trimestre, também neste segundo trimestre ligeiramente abaixo, mas começando depois a subir muito por força do turismo, que é o grande motor da nossa economia neste momento e que tem registrado um incremento de visitantes, não é? Portanto, as nossas exportações são praticamente baseadas no turismo e tem um mercado que tem agora visitado Portugal que não era muito habitual, que é o mercado norte-americano, que faz equilibrar um pouco aqui as contas. Portanto, são praticamente estas as previsões. Veremos o que acontece. O Banco Central Europeu complementa estas informações e anuncia as medidas que têm que ser necessárias até a inflação chegar aos 2%. O próximo anúncio será será em junho. Em junho. Em junho. Vamos aguardar. Este é o ano europeu das competências e a aprendizagem ao longo da vida é tida como crucial para a União Europeia, mas há barreiras? Muitas. Para já, há aquele hiato entre as necessidades de qualificações por parte das empresas e aquilo que está disponível no mercado. Um desajustamento, então? Bastante. Segundo os gestores de topo das empresas europeias, 75% desses gestores indicam que requalificar os colaboradores constitui a principal tarefa dos serviços de gestão de pessoas das suas empresas. Mas só apenas 17% deles acreditam que isto é possível. Exatamente porque as pessoas são muito relutantes à requalificação e o que é muitas vezes necessário é requalificar o posto de trabalho. Neste ano europeu, que começou no dia 9 de maio passado, embora se chame o ano europeu 2023, mas vai de 9 de maio até 8 de maio do ano de 2024, os objetivos são exatamente que 60% da população adulta entre os 25 e os 64 anos tenha anualmente formação. Em termos médios, portanto, isto é um objetivo para 2030, em termos médios atualmente estamos nos 45%, Portugal está nesta média, 46%, 47% para o caso português. Há de facto Estados-membros que ultrapassam, temos por exemplo a Suécia e os Países Baixos, cuja formação ultrapassa os tais 60% fixados pela União Europeia. Pela União Europeia. Mas é transversal a todos os Estados-membros esta questão. A questão, sim. É pan-europeia. Mas
a formação e as dificuldades de formação e a diminuição de formação em alguns Estados é mais relevante no caso da Bulgária, no caso da Roménia, no caso da Grécia. Portanto, às vezes há Estados, no caso da Roménia, que não atingem 7% de formação dos seus trabalhadores em termos anuais. Tem a ver com a idade dos trabalhadores? Tem muito a ver com o nível de escolaridade. Portanto, o que inicial, digamos. Sim, de base. De base. Porque quanto mais baixa é a escolaridade, mais relutantes os trabalhadores são em ter formação. Muitos deles apontam diversas causas. Tempo é uma das variáveis apontadas. Muitos, aqueles que não estão no mercado de trabalho, questões financeiras. Portanto, sabemos que a formação, muitas vezes, a autoformação é cara, não é? Sim. Outros ainda, no caso feminino, questões familiares. E o caso dos trabalhadores ou dos colaboradores com menos escolaridade apontam muitas vezes a dificuldade em acesso a meios informáticos e a necessidade destes meios informáticos para fazer formação. Portanto, isto são quase duas formações. Uma para o caso da informática e outra para a formação propriamente dita. Portanto, há que fazer muito a nível das competências, a nível europeu. Falemos agora das relações União Europeia-China. Há uma nova abordagem? Proposta pelo Serviço Europeu de Ação Externa da União, portanto, digamos, os serviços diplomáticos, que foi apresentada na passada sexta-feira aos ministros dos negócios estrangeiros que estavam reunidos em Estocolmo sob a presidência sueca. O documento tem um título muito sugestivo: reorganizar, interagir e competir com a China. Ou seja, uma conjugação de variáveis não muito fáceis de resolver nesta equação. É uma nova estratégia da União Europeia para que os Estados-membros, e o documento foi muito discutido e nem sempre unânime nos seus resultados, para reduzir a crescente influência da China nas questões económicas e nas questões de segurança da União Europeia. O documento vai ser analisado na Cimeira de junho, portanto é um documento em pré-análise neste momento. Mas o que é referido é que a União Europeia deve adotar uma abordagem clara, mas não de confronto com a China. É muito resultado da visita que a Presidente fez há pouco tempo àquele país. Manter boas relações. Boas relações, conjugar, segundo o que é indicado, a parceria, a concorrência e a rivalidade sistémica que existe com aquele país, mas também conciliando com a parte económica e estratégica, onde não está de fora nem a questão de Taiwan, nem a questão da Ucrânia. Portanto, é um equilíbrio de forças que é necessário, mas que a União Europeia, portanto, em termos pessoais, considero tarde, veio agora pôr em cima da mesa de reaproximação das relações União Europeia-China. Falemos da política monetária do Banco Central Europeu. Continuam as subidas da taxa de juros. Como nós sabemos, foi anunciada no início deste mês, entrou em vigor no dia 10, 25 pontos percentuais. O Banco Central Europeu, no seu comunicado, diz que ponderou muito, que alguns governadores não estavam de acordo, mas que não há outra forma de lidar com o aumento constante de preços. E que os preços permanecem demasiado fortes relativamente àquilo que se sente no mercado. O Banco Central Europeu aceita que, de facto, em termos financeiros, há uma redução, quer nos empréstimos, quer nos financiamentos particulares, quer no investimento, mas que esse efeito da inflação ainda não se fez sentir nas repercussões das taxas de juros a nível da economia real. E que vai continuar com estas medidas até haver o ajustamento dos preços. Já sabemos qual é exatamente o limite. O que o Banco Central Europeu acredita é que esse refriamento dos preços só ocorrerá em 2024 e aponta um horizonte de 4 anos para que o PIB da zona euro baixe cerca de 2%, exatamente por este ajustamento de preços que é necessário fazer. Portanto, vamos contar com um anúncio de nova subida. Sim, pode não ser em junho, mas que há de ser no percurso até ao final do verão. O Conselho estabeleceu pela primeira vez regulamentação a nível da União Europeia
para o setor dos criptoativos, portanto, das criptomoedas. Exatamente. Reconheceu que os mercados de criptoativos são globais e, portanto, estão aí, são transfronteiriços a regulamentar. O que é que o Conselho propõe? Que o regulamento chamado MiCA, Mercado dos Ativos Cripto, vai proteger não só os investidores particulares, mas como também a banca. E o que é que quer? Quer regulamentar com uns mecanismos de regulamentação financeira e de análise de riscos, como é feito para os outros ativos que são investimentos, não é? Só que este ativo pode ser feito através da banca ou não. E depois o que é preciso é colmatar esta lacuna na legislação europeia, regulamentar e proteger os cidadãos europeus que investem, que nós sabemos que sim, neste tipo de moeda, garantindo a independência nos mercados, tanto quanto é possível a nível europeu. Falemos das eleições europeias de 2024. Já se sabe quando é que poderão acontecer? Já está confirmado o período entre 6 e 9 de junho de 2024. Esta data será na próxima segunda-feira reconfirmada pelo Conselho. Não se espera que haja variações. Portanto, e os eleitores vão ser chamados a eleger 705 membros do Parlamento Europeu para um mandato de 5 anos. É do dia 6, uma quinta-feira, ao dia 9, um domingo, porque os Países Baixos normalmente voltam às quintas-feiras. Os Estados-membros podem escolher qualquer um dos dias. Portugal normalmente opta pelo domingo. Portugal foi um dos que nesta reunião se opôs, mas depois acabou por votar a favor. Porquê? Porque 9 de junho é feriado dia 10 e tem muito receio com a afluência às urnas e as pontes que se irão criar. Mas depois acabou por ratificar esta pretensão. A importância do Parlamento foi realçada já pela Presidente Metsola, que apelou já ao voto, dizendo que trata-se do maior exercício democrático na Europa e que elege não só os 705 membros, como também é o Parlamento que é responsável pela designação e eleição do Presidente do próprio Parlamento, da aprovação da Comissão e da Presidente da Comissão e, portanto, tem implicações nas instituições europeias, daí a importância fundamental. Em junho não é muito normal haver eleições europeias, normalmente são em maio. Houve em 2009, as primárias de 79 também foram em junho, no dia 7, porque há muitos feriados europeus nestas datas. Esperemos pela campanha que deve começar no final deste ano, ou a pré-campanha, pelo menos. Doutora Ana Rita Barros, os prémios Carlos Magno foram atribuídos? Foram atribuídos em Aachen, na passada semana. Portanto, a cidade normalmente atribui o prémio Carlos Magno. O prémio internacional Carlos Magno foi mais que divulgado, foi atribuído ao presidente da Ucrânia. Este prémio é concedido desde 1950 a personalidades e instituições que contribuam para a unificação da Europa. Houve também a atribuição, menos falada, do prémio Carlos Magno para a juventude. Funciona de uma maneira diferente, são escolhidos por um júri europeu e um júri nacional, um em cada um dos 27 Estados-membros. Depois, entre todos, é finalmente anunciado os 3 vencedores. O primeiro prémio foi atribuído a uma aplicação informática belga para uma adaptação linguística destinada a refugiados e a requerentes de asilo, utilizando a língua para quebrar barreiras interculturais. Os outros 2 projetos venceram ex aequo, um da Lituânia relativamente a questões climáticas, outro dos Países Baixos, designado como o correspondente europeu, que é um conjunto de 140 jovens jornalistas que diariamente, cada um deles, faz um artigo sobre a sua região na Europa e difunde por os meios informáticos. Um faz só um artigo por dia, portanto, depois vão divulgando e rodando. Só dizer que o imperador Carlos Magno uniu a Europa Ocidental no século VIII e IX e escolheu Aachen como capital, daí o prémio ser atribuído nesta cidade. A concluir esta nossa conversa, 2 frases. Uma da Presidente Metsola e outra do Presidente da República Portuguesa, proferidas no dia 10 de maio, quando foi visitado em Estrasburgo o Parlamento pelo Presidente da República.
A Roberta Mazzola diz o seguinte: o apelo a maior unidade e solidariedade é talvez hoje mais importante do que nunca. Este é o momento para permanecermos juntos. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, disse o seguinte: eu, Portugal e os portugueses acreditamos no futuro de uma Europa não dos chefes de Estado, não dos chefes de governo, não dos líderes partidários, não dos outros líderes políticos e sociais. Uma Europa das mulheres e dos homens europeus, porque essa é a Europa que nós queremos para o futuro. Doutora Ana Rita Barros, e assim concluímos a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Até breve. Muito obrigada.